Dando continuidade à nossa videoaula 2, nós falamos no último vídeo a respeito das superfícies, né? E eu disse para vocês que o mais usual é utilizar quase geoide, né, do que teluroide, tá? Então, lembrando, a diferença entre quase geoide e elipsoide é a minha anomalia de altura, tá? Isso aqui vai ser utilizado para calcular a altitude normal. E para calcular a minha altitude ortométrica, eu vou utilizar a ondulação geoidal, que é a diferença entre elipsoide e geoide, ok? O que o Brasil está utilizando hoje? Altitude normal, por isso que elas estão colocadas com a bolinha vermelha, tá? E anomalia de altura, certo? Tá? Através disso, nós vamos estar calculando, né, as altitudes, tá? E também analisando para saber qual é não a melhor, mas aquela que melhor se adapta ao território brasileiro, que no caso eles viram que foi a altitude normal, ok? Bom, então vamos lá. Existem vários tipos de altitude, tá? Então eu deixei em vermelho ali, ó, altitude normal, tá? A altitude ortométrica de Helmert, essas duas são as mais utilizadas no mundo. Depois eu vou ter a altitude dinâmica, tá? E a altitude normal ortométrica, que era a que o Brasil utilizava. Nós vamos explicar cada uma dessas, tá? E atualmente, isso foi em 2005, o pessoal do Canadá melhorou a altitude ortométrica de Helmert e chamou ela de altitude ortométrica rigorosa. Ou seja, nós vamos ver todas essas daqui e o que acontecem com elas, tá? Então, vou falar esse PS que eu deixei aqui, ó. Existe uma disputa conceitual entre os pesquisadores de qual é a melhor. Então tem uma linha de pesquisadores que fala que a altitude normal é melhor do que a ortométrica, tá? E tem uma outra linha que diz que a altitude ortométrica é melhor do que a normal. A gente vai ver depois qual é o porquê que um fala uma coisa, o porquê que o outro fala outra, tá? Mas basicamente está ligado com essas duas palavrinhas aqui, ó, geoide, elipsoide, três na verdade, né? E quase geoide. A gente vai ver isso daí, tá? Bom, o que acontece? Quando a gente faz nivelamento geométrico, né, que a gente viu já no vídeo passado, esse nivelamento ele é afetado pelo campo de gravidade da Terra. Lembra, eu tenho que ter associado com ele uma gravidade, o que não é tão trivial de se fazer porque é muito caro e demanda muito tempo, mas o Brasil fez isso. Então essa figura aqui, ela mostra aqui que eu tenho um ΔL'1, ΔL'2, ΔL'3. Eu estou aqui saindo de P0, passando por P1 e indo para um ponto 2. Quando eu estou fazendo aqui de P1 para P2, eu vou ter um ΔL', um ΔH1', né? E um ΔL1 que não tem linha. Estou no elipsoide, certo? Perdão, no geoide, W0 aqui. Então aqui eu vou ter um W mais uma correção do W. Ou seja, se eu somar esses três, teoricamente teria que dar igual a esses daqui. Só que como as superfícies, ou seja, as superfícies equipotenciais, elas não são paralelas entre si, eu vou ter essa diferença. Tá? Então, a somatória desses três é diferente da somatória desses H's, que é diferente da somatória desses L's, sem linha. Tá? Então tá aqui. Porque eles não são paralelos. Tá? Bom, e aí? E aí eu tenho essa diferença aqui. Qual que é a consequência disso? O que acontece? A consequência é que a superfície equipotencial, elas não vão ter um erro de fechamento. Você não tem como fazer igual você tem o nivelamento, que você sabe qual que é o erro de fechamento. Tá? E aí você não tem como fazer nenhum tipo de ajustamento para poder melhorar. Não que o ajustamento melhore as observações, mas para poder saber qual é o nível de confiabilidade que você tem dessas observações, certo? Aí, com essa diferença, as altitudes não são únicas. Concorda que nesse ponto aqui, se fossem paralelos, certo?
Eu tenho aqui uma reta, uma outra reta, o valor que é em cima. Imagine que isso aqui é uma reta, né? Vamos pensar nessa retinha aqui melhor. Imagine que isso aqui fosse reto. Concorda que aí esse ponto seria igual a esse? Nesse caso aqui, como elas não são paralelas, o que acontece? A impressão aqui é que esse ponto aqui está mais alto que esse e mais baixo que esse. Ou seja, eles não têm o mesmo valor nessa linha. Tá? Então as altitudes não são únicas. Isso é um problema. Tá? Então, quando você tem esse tipo de problema, é melhor usar altitude definida do que altitude nivelada. Utiliza lá o que foi dado, tá? Tudo bem? Lembrando que quando eu tenho a gravidade, o meu G, né, meu valor de gravidade, ele é avaliado em cada ponto, então eu teria um valor de G aqui, outro valor de G aqui, outro valor de G aqui, faria a média entre esses dois, acharia esse ΔH, a média entre esses dois multiplicado pelo ΔH e vou achando assim as altitudes. Mas vamos supor que eu tenho o valor de G aqui, tenho o valor de G aqui, tenho o valor de G aqui, mas não tenho aqui e eu preciso dele. Bom, o que você vai fazer? Vai interpolar. Tá? Vai ter que fazer uma interpolação aí para poder achar esse valor, senão você não consegue fazendo o cálculo da altitude. E só para relembrar, o número de geopotencial que a gente vai estar calculando aí através de gravidade e ΔH, né, entre dois pontos, por exemplo, a unidade dele não é em comprimento, mas sim em metros quadrados por segundo ao quadrado. Então a gente acaba dividindo por uma gravidade, certo? Só para relembrar isso daí. Então vamos entrar diretamente agora aqui, certo? Bom, como eu disse lá, quando a gente fala em altitude normal, ela requer uma quantidade que a gente chama de anomalia de altura. O que é a anomalia de altura? Vamos voltar aqui. Esse valorzinho aqui entre quase geóide e elipsoide, certo? Ou superfície física e teloroide, mas eu sempre vou falar entre esses dois aqui, ok? Para ficar mais fácil, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma altitude elipsoidal, né, da topografia acima do elipsóide de referência, definida por Hzinho. Que seria o meu Hzinho? Seria o meu valor do GNSS. E um número de geopotencial. Se eles forem dados, eu consigo calcular a altitude normal através de Molodensky, que foi quem inventou a altitude normal, vamos colocar assim, tá? Então, qual que é a equação? A equação é a altitude normal igual ao número do geopotencial dividido por um gama. E depois tem toda essa parte aqui, dependendo do elipsoide que você utiliza. Lembra lá, tem o achatamento, esses valores de A são dados, tal, e você calcula ele. O IBGE, ele usa essa equação, certo? E no valor, no lugar desse G aqui, desse gama aqui, perdão, ele usa esse chamado de gama P, que ele chama de gama vert, tá? É o gama no vértice, que utiliza toda essa equação aqui. E aí ela é feita de forma interativa, porque você precisa de uma aproximação desse H de N aqui, tá? Mas tá vendo que ela basicamente é quase igual a essa daqui, ok? Então lembrando, o que está em vermelho aqui, ó. Eu pego o número do potencial e divido por uma gravidade calculada, que a gente chama de gravidade normal, certo? Em cima de um elipsoide. Esse A aqui, o F, é um elipsoide que você vai usar. Dependendo do que você usar, você vai sair com um valor, ok? Depois, eu vou ter a altitude ortométrica, certo? Que matematicamente é o número do geopotencial dividido pela gravidade média, certo? Entre o ponto de interesse e o geóide. Lembra lá? Eu vou ter a minha gravidade média entre meus dois pontos, certo? Esses dois pontos aí vão me dar a média, e aí eu vou estar fazendo o cálculo da gravidade média. Então é a mesma coisa que aqui, ó. Também posso falar que a gravidade média é o inverso da altitude ortométrica, que é uma integral entre um ponto qualquer e a minha origem, que vai ser, no caso lá, o geóide, certo? Então seria a gravidade multiplicado pelo dH, certo? Então eu vou ter uma gravidade média e faço o cálculo
Lembrando que nós estamos sempre mexendo aqui, ó, com o número do geopotencial, certo? Não esqueçam, não tirem isso da cabeça, certo? E lembrando que essa gravidade média também é uma gravidade que está ao longo da linha de prumo, do fio de prumo, tá? Bom, altitude normal só para lembrando, é essa altitude que o Brasil está utilizando hoje, certo? O Brasil utilizava essa altitude aqui, chamada de normal ortométrica. Por quê? Porque como as superfícies equipotenciais elas não eram paralelas, necessitava-se de uma correção, esse CO aqui. Tá? Então toda vez que eu fazia o nivelamento, eu precisava fazer essa correção para poder falar que a altitude, ou seja, para mostrar que a minha altitude era boa. Vamos pensar assim de forma mais simples. Tá? Bom, como que eu faço o cálculo da altitude ortométrica? Tá? Eu vou ter, primeiramente, um número de geopotencial normal, que é o chamado de CN aqui, onde é a diferença da minha gravidade da Terra normal, certo? Num ponto P menos a Terra normal na normal ortométrica, tá? Aí eu calculo esse CN, certo? Dividido pela minha gravidade média, que é aquela que o IBGE utiliza, tá? Que é uma gravidade calculada, certo? Essa aqui é observada, certo? Tudo bem? Tá? Então eu vou ter essa altitude normal ortométrica, que era o que o Brasil tinha, ou seja, ela era um pouquinho de cada. No caso, teve uma melhora significativa quando utilizou a normal, tá? Opa, desculpa. Bom, uma outra altitude que a gente falou lá é a altitude dinâmica, tá? Ou seja, eu vou calcular ela, o meu gama zero, certo? Para uma latitude padrão, ou seja, para 45 graus. Então, para todos os pontos vai ser 45 graus aqui embaixo, certo? Então, ela é constante ao longo da mesma superfície equipotencial, porque está sempre no mesmo paralelo, na mesma latitude, perdão, tá? Opa. Ela não vai ter um significado geométrico como distância entre duas superfícies, ela não vai ter isso, mas a certeza é que a água flui do ponto com maior altitude dinâmica para o de menor altitude, certo? Então, você vai ter aqui o seu número de geopotencial dividido por uma gravidade dada por uma latitude padrão e vai achar essa altitude dinâmica. Ninguém até onde eu pesquisei e vi, não sei, ninguém usa essa altitude, tá? De forma oficial, mas pode utilizar ela de repente para algum tipo de obra específica, tá bom? E aí, o que eu tinha falado para vocês é que a pessoal da Universidade de New Brunswick, lá no Canadá, com o professor Peter Vanecek, eles inventaram, né, desenvolveram a matemática para altitude ortométrica rigorosa. Tá? Então, o que é isso daí? Então, vocês estão vendo aqui nessa equação que ele vai pegar a gravidade e vai fazer as correções que a gente chama de segunda ordem para a gravidade normal, correção de Bouguer, tá? Que é uma correção que a gente faz, a distúrbio da não topografia, certo? Gravidade gerada pelo terreno e a sua rugosidade, tá? E a densidade lateral, tá? Que varia a parte das massas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui está onde cada uma age. Então, Bouguer você tem o platô de Bouguer, certo? Tem a superfície terrestre aqui, partes acima, partes abaixo, enfim, né? Tem o geóide, você vai ter a densidade lateral andando aqui, a não topografia, que é como se não tivesse a topografia aqui em cima, certo? E você fizesse todos os cálculos no geóide, onde está esse pelinho aqui, certo? Você vai ter a parte da gravidade aqui, segunda ordem, certo? E depois a parte
do terreno onde você não faz como se fosse um platô. Você faz o que está para cima ou para baixo, você calcula a gravidade nisso, e não fazendo como o Bugge faz, que você lineariza tudo isso daqui. Vamos supor aqui, aqui está mais alto, mas aqui é mais baixo, então eu vou pegar nessa média aqui e vou calcular a gravidade nessa média. É isso que eles estão fazendo, estão melhorando isso, tá? Então, basicamente, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando aqui, como essa correção e essa correção aqui, eles trabalham com uma matemática onde você tem os menores valores, é como se não tivesse fim, certo? Os maiores valores estão nos primeiros termos e depois ele vai diminuindo, tá? Então o pessoal pega essa parte que está menorzinha, que é, vamos dizer assim, descartada ou faz o truncamento, certo? E utiliza ela também no cálculo para Bugge e para gravidade normal, certo? No caso da NT aqui, que é não topografia, certo? O que eles fazem? Utilizam um modelo onde ele tira toda a topografia e faz a medição como se fosse diretamente no geóide, certo? Tá? A da rugosidade do terreno, como eu falei, ele faz utilizando o que está acima e o que está abaixo, ou seja, morros e vales, vamos pensar assim. Tá? E a densidade lateral, a gente sabe que conforme você vai andando, a densidade terrestre vai mudando. Então você tem um efeito, tá? De maior densidade ou menor densidade, onde você tem essa variação de valores. A mesma coisa aqui para a não topografia, você tem um distúrbio da gravidade aqui. Então a somatória de tudo isso daqui vai me dar a gravidade para eu poder calcular o valor. Então é igualzinho à ortométrica. Eu teria a minha normal ortométrica com o número de J potencial dividido por essa gravidade, mas eu tenho que calcular todas essas correções. Certo? Tá? Então esses são os tipos mais utilizados das altitudes. Tá? E aí vem o que eu falei para vocês, que é a diferença da altitude normal e ortométrica. Aí vem as brigas. Quando você fala, briga assim, os conceitos que cada um fala. Quando você fala que da altitude normal, só que o quase geóide não é uma superfície que tem significado físico, exceto quando ela coincide com o geóide. Isso é lá no mar. E a gente já viu que ainda tem uma diferença entre o geóide e o nível médio do mar. Tá? Então, aí ele fala isso daí. Essa coincidência é aproximada, que a gente já viu que tem essa diferença, e começa ainda muito longe da costa. Então, a adoção de um sistema de altitudes normais pode impedir que a geodésia, né, faça ou preste um grande serviço a outras ciências da Terra que exigem significado físico do geóide em muitas aplicações. Ou seja, eles falam que se você utilizar o quase geóide, não é certeza que você está num significado físico. E aí, Molodensky, que foi o cara que eu falei para vocês agora, que inventou, descobriu a altitude normal, o que ele falou? Que lá nos primórdios, a densidade de massa topográfica entre a superfície e os geóides ela não tem como ser determinada com precisão. Ou seja, você teria que fazer várias sondagens muito perto uma da outra, com, sei lá, 300, 400 metros de sondagem para ver como que é a densidade dessas massas topográficas, certo? Para poder ter uma precisão boa, certo? Então, como você não pode fazer isso, ou seja, essa densidade de massa vai ter variação na gravidade, isso compromete a altitude ortométrica. E aí eles falavam que nunca poderia ser conhecida com precisão suficiente isso. Então, com base nisso, Molodensky foi lá e fez a teoria das altitudes normais. E lá, como eu falei para vocês, a gravidade média é substituída pela gravidade normal, ou seja, o G é substituído pelo gama, entre o elipsoide de referência, né, e o teluroide, por exemplo, tá? Então, só que é sabido hoje
que essa densidade de massas topográficas já está bem desenvolvida e muito, mas muito bem conhecida, tá? Então não é bem uma verdade. Então, por isso que eu falei lá naquele slide que tem uma concepção entre os pesquisadores que um acham que a altitude normal é melhor e outros acham que a altitude ortométrica que é a melhor, tá? Eu não estou aqui para falar qual que é melhor ou não, estou para mostrar para vocês que existem essas discussões quando vocês forem pegar autores que escrevem sobre a altitude normal e autores que escrevem sobre a ortométrica. Nesse caso, o Vanisek aqui, ele é a favor da ortométrica, porque ele diz que o geóide é uma superfície equipotencial e que tem um significado físico. Já o quase geóide é uma imaginária, né? Vamos pensar assim, que não tem significado físico. Tudo bem? Até aqui? Bom, então, o Sistema Geodésico Brasileiro, como eu já falei para vocês, até 30 de 7 de 2018, utilizava da altitude ortométrica, normal ortométrica, o IBGE chama de ortométrica, chamava, né, de ortométrica, não possuía gravidade associada ao nivelamento, lembra que eu utilizava essa correção, o modelo geoidal era o MapGel, e apenas era aplicada uma correção de não paralelismo das superfícies equipotenciais, que é essa correção aqui, certo? A partir do dia 30 do 7, eles estão utilizando a altitude normal, e aí vem a briga, não é altitude física como falado pelo IBGE, apesar de ter associado gravidade, pois a referência não é física, que é o quase geóide. Já deixei dessa forma aqui, para vocês verem qual é a discussão que está acontecendo ainda, tá? Como eu acabei de falar no slide anterior. Eles estão utilizando quase geóide, o IBGE fala que ela tem significado físico porque tem gravidade, e o pessoal da ortométrica fala que não adianta ter gravidade porque está numa referência que não tem, não é equipotencial, certo? Mas o IBGE fez um grande esforço aí e tem gravidade associada ao nivelamento, certo? Nos locais de difícil acesso, a gravidade acabou sendo interpolada, certo? E os valores interpolados não serão apresentados no memorial descritivo, certo? Existe um modelo quase geoidal ou geoidal, fiz a pergunta aqui, porque o MapGel nos dava aquele N, e agora eles modificaram o MapGel para dar aquele Psi, que seria a minha altitude. Falei o nome aqui, pessoal. Seria esse valor aqui, ó. Tá? Vamos voltar aqui. E aí, você consegue, e vão dar também lá o cálculo do número do geopotencial. Então tá aqui um exemplo, certo? Essa aqui é a origem, 4x, tá aqui os dados altimétricos dele, então tem essa altitude normal, o número do geopotencial é esse, tá? A gravidade é essa, certo? Mas, por exemplo, lá em Campinas, eu tenho a altitude, tenho o número de geopotencial, mas não tem a gravidade. Então o usuário que vai ter que interpolar para achar esse valor, certo? Então, dividindo isso por isso, eu acho esse valor aqui, certo? E aí, para saber se uma coisa é boa ou não, a gente fala que tem a separação entre geóide e quase geóide. Então, o entendimento dessa separação é importante nesse contexto de atualização do sistema geométrico brasileiro. Essa separação reflete a diferença, né, entre as altitudes do tipo ortométrica e normal. Então, eu sei que na altitude geoidal, altura geoidal, o meu N, e a quase geoidal, o meu Psi, ou anomalia de altura, eu posso comparar através da diferença entre ortométrica e elipsoidal, certo? Então, dependendo do que eu utilizar, eu vou estar calculando uma ou outra, certo? Então, para resumir aqui, as altitudes geoidais e quase geoidais elas vão ser, ou seja, calculadas através de observação gravimétrica, altitude normal, o HN, ortométrica H0. Então, ou seja, a hora que eu fizer aqui a diferença entre a altitude ortométrica e a altitude normal, eu consigo avaliar a separação entre as altitudes geoidais, certo? Quanto menor essa separação, melhor é o sistema, ok? Tá? E aqui é só manipulação da equação que a gente já viu nas outras videoaulas, certo?
E para a gente dar uma fechada aí, hoje em dia, atualmente, tá? A gente está tentando fazer um sistema geodésico global, certo? Então eu tenho o Sistema Geodésico de Referência Global, o GGRS, tá? Que envolve definições e conjuntos de modelos físicos e matemáticos, tá? Para descrever a posição geométrica e física e a gravidade no espaço ao longo de um período de tempo, certo? Vou ter a materialização, que é o meu GGRF. Lembra lá, eu tenho System e tenho Frame, tá? Que vai ser dada pela integração de diferentes redes geodésicas. Lembra lá o ITRF, que seria a referência terrestre, a referência celeste. E no futuro eu vou ter um sistema internacional, tá? De altitudes, tá? E uma nova rede gravimétrica global, certo? Então, eles estão estudando isso e vendo uma forma de fazer um sistema de referência comum para a Terra toda, assim todo mundo estaria no mesmo sistema de referência. Tá? Isso aqui são os estudos atuais. Eu vou deixar para vocês lá a fonte de onde eu peguei essa informação, que é um artigo, como para vocês darem uma lida e verem o que eles estão fazendo de novo. É de 2020 esse artigo, ok? E de novo, alguma dúvida ou alguma necessidade de falar comigo, tem o horário de atendimento para vocês ou me enviem um e-mail. Ok, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.